Gálatas 1 ao 17. Paulo, ensinado por Deus. Cumprimentamos. Cumprimentos, irmãos, capaz do Senhor. Boa noite ou bom dia, né? Hoje nós voltamos a segunda-feira. Segunda-feira, hoje nós vamos falar uma palavra, dia de palavra. Vamos trazer a palavra aí, ler na palavra aí, para o nosso Deus novamente. A palavra de hoje é uma palavra bem legal, interessante, porque ela, vamos dizer assim, deixa a gente se pensar muito na palavra. No que às vezes acontece ao nosso redor, no que tem mesmo em nós mesmos também. É uma palavra que fala um pouco sobre também a vida de Paulo, como ele foi a questão de ser escolhido por Deus, e também sobre várias outras formas, várias outras maneiras. Primeiramente a gente vamos orar. Essa praticamente a primeira palavra que nós estamos falando em 2022, praticamente seria, entre aspas, né? A virada do ano nós falamos uma palavra, mas hoje um vídeo somente específico para a palavra seria esse vídeo. Como vocês viram, tem bastante vídeo passado aí sobre violão, né? Sobre louvor. Agora tá chegando conteúdo novo, agora vídeo aula, é um conteúdo antigo, mas um conteúdo agora bem mais explicativo, modo iniciante, um conteúdo bem maravilhoso, legal que Deus está preparando para nós aí, né? Então vamos orar primeiramente, agradecer a Deus por mais uma oportunidade, estamos falando o nome dele, mais uma oportunidade de nós hoje estamos aqui para ouvir, para bendizer o nome de Deus e estar aqui hoje. Vamos agradecer, então? Senhor, meu Deus, Pai, estamos aqui diante da presença, Pai, sua, para agradecer perante o Senhor por tudo que o Senhor tem proposto para nós, pela palavra, pelo louvor, até mesmo pelos ensinamentos que o Senhor tem nos aprovido a ensinar. Muito obrigado pelos irmãos que estão aí assistindo e ouvindo do outro lado, que os irmãos venham entender a Tua palavra conforme o Senhor queira e desejar. E nós estamos aqui para servir o Senhor, conforme o Senhor desejar. Muito obrigado por mais uma vez nós estamos falando a Tua oportunidade de estar falando a Tua palavra. Muito obrigado por mais uma vez que nós estamos aqui. Agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, se você quer ler a palavra, se você quer ouvir a palavra se encontra em Gálatas. O livro de Gálatas é um livro muito bonito, um livro muito lindo mesmo, muito lindo. Então, vamos falar hoje de Gálatas 1. Gálatas 1, vamos ler do Gálatas 1, do versículo de número 1 ao versículo de número 17. Tá? Versículo de número 1 ao versículo de número 17. Eu acho que vocês vão entender um pouco sobre o livro de Gálatas. Vamos ler primeiro. O autor foi o Paulo, tá? Epístola de Paulo. Vamos lá. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros nas igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz. Da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Bom, eu não tenho muito o que falar desse prefácio, né, dessa saudação. Até porque, assim, a única coisa que eu tenho que falar nessa prefácio e saudação é que Paulo, ele não, vamos dizer assim, no modo, literalmente, como nós falamos assim no mundo moderno, Paulo, ele não teve uma enrolação, ele não enrolou direto. Como assim enrolação? Ele não foi um homem que apenas chegou, escreveu saudação, um prefácio, uma saudação, e depois lá na frente ele fala o que é dedicado ao livro. Aqui Paulo, ele já entra praticamente, vamos dizer assim, em base logo duro. Ele já fala diretamente que o livro é escrito para Deus e eu não sou apóstolo de homem algum, e sim de Cristo. Se nós pegarmos, Paulo não demora em lançar imediatamente o fundamento que indica o propósito da epístola. Paulo não demora em lançar o principal fundamento da epístola, que seria o evangelho que ele não prega, não é de origem humana, mas divina. O que ele queria mostrar era que o evangelho que ele pregava, então aqui nós vamos ver mais na frente, o evangelho que ele pregava não era um evangelho de homens algum, mas sim um evangelho de Deus, um evangelho divino.
né? O seu apostolado, posto em dúvida pelos judaizantes, no versículo de número 7, quando nós vamos ler lá depois, é importante para sustentar a veracidade da sua mensagem. Sim, várias vezes a gente tem essa questão, né, no nosso apostolado, porque nós somos considerados, sim, apóstolos de Cristo. Somos considerados, sim, apóstolos de Cristo. É posto em dúvida, às vezes, por algumas pessoas. Os judaizantes são as pessoas que faziam as práticas dos judeus. Existe hoje em dia também os judaizantes brasileiros, os judaizantes e assim por diante, dentre outros também. Então existe sim a forma judaizante, mas existe sim a pessoa que quer, vamos dizer assim, nos contradizer conforme o nosso caminho que nós estamos vivendo em Deus. Isso existe, e não é só aqui, não é só no Brasil, não é só no todo mundo que tem. Vamos continuar. Então, ou seja, Paulo, né, resumindo o prefácio e saudação, Paulo, ele já quis mostrar logo em base, logo em princípio, que ele não trabalha para o homem, e sim diretamente para Deus. Vamos lá. 6, tá? A inconstância dos Gálatas. Admira-me, né, na verdade. Admire-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que porventura querem perverter o evangelho de Cristo. Ou seja, ele está falando assim, o evangelho não é outro, o evangelho é o mesmo, somente porque algumas pessoas queriam perverter. O que é perverter? Vamos dizer assim, às vezes abusar da palavra de Deus, às vezes contradizer a palavra de Deus, às vezes até mesmo mudar a palavra de Deus. Seria essa maneira. Os judeus aqui em Gálatas, na Galácia, né, do ponto da Galácia, o que eles faziam? Eles apenas achavam que as pessoas, os novos convertidos, eles achavam que somente a pessoa que vai para o céu são as que servem a doutrina dos judeus. Paulo, então, ele entra em base, ele entra contra, né, isso, ele fala, não precisa você servir essas formas, essas seitas, esses preceitos, e sim servir Deus. Né, e sim servir Deus. Porque o pessoal estava querendo contradizer a palavra que Paulo estava dizendo. Aí Paulo diz, né? Mas ainda que nós, ou menos um anjo, vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vós temos pregado, seja anátema. Ou anatema, entre esses casos. Bom, anatema ou anátema são entre algumas palavras aí, que você pode pesquisar depois. Tem dois significados, e eu acho que os dois significados são praticamente, vamos dizer assim, os mesmos, né? Vamos pensar dessa maneira. O que seria? Anátema ou anatema seria, assim, significado ateu. Ateu. Mas também outras palavras, que se a gente procurar em outros lugares, fala que anatema ou anátema também significa posto de lado. Posto de lado pela sua rebeldia, pela sua rebeldia, ou seja, posto de lado, deixado de lado. Seja ele anátema, seja ele deixado de lado. Porque se ele tenta, às vezes, falar uma palavra, o qual não é contradizente, porque a Bíblia está dizendo, qual é a palavra que Paulo estava dizendo, seja ele anátema. O anatema, deixado ele de lado. Seja ele ateu, porque se você não está crendo na palavra de Deus, está querendo reivindicar a palavra de Deus, pôr em outras formas, pôr em outro linguajar, seja ele anátema. Ateu, porque ele não acredita na palavra de Deus conforme está sendo dizendo. E seja ele posto de lado. Porque eu não vou brigar com essa pessoa, não vou discutir, porque através da discussão às vezes vem até mesmo a contaminação, o pecado e assim, né, a condenação. Versículo de número 9 ele diz, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema ou anatema. Então você tem que ficar muito observante aí conforme a palavra. Você sabe o verdadeiro, vamos dizer assim, o verdadeiro significado da palavra. E se você sabe o verdadeiro significado da palavra, olha lá, ó, comenta pra nós. Faça esse favor, tá bom? Porque você tem que saber qual é o verdadeiro significado da palavra. Você tem que saber qual é o verdadeiro comentário, qual é o verdadeiro conteúdo, qual é o verdadeiro palavra-chave da Bíblia para nós. Você tem que saber qual é o verdadeiro conteúdo da palavra. Porque se você não sabe o verdadeiro conteúdo da palavra, você praticamente, todo o anatema que vir falar com você, você vai aceitar. Você não vai saber se está correto ou não está correto. Versículo de número 10. O evangelho que Paulo recebeu e pregou. Vamos ler até o 17, tá? E depois a gente já corta aí. E aí fala assim, ó. Porventura procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar aos homens,
ou procuro agradar aos homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo a homem. Porque eu não recebi, nem aprendi. Nem aprendi, né? Seria, né? Seria. Porque eu nem recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder, outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajei-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Versículo de número 15 até o 17 fala: Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Acaba porque o 18, o capítulo de número 1 acaba, não, o 18 até o 24 seria continuação do capítulo de número 1. Só que o versículo de número 18 ao 24, são quando ele sobe, depois passado 3 anos, ele sobe a Jerusalém, encontra Cefas, e também encontra o irmão de Jesus, ou seja, o irmão do Senhor, seria Tiago. E lá ele fala um pouco da palavra de Deus. Ainda fala que o que ele está falando não é além disso, que ele está falando da palavra. A única testemunha que ele tem seria o próprio Deus. O que ele testifica dele mesmo não é mentira, que não minto. Ele fala, o que eu testifico de Deus não é mentira, não minto. E também fala sobre que ele vai para as 2 cidades ainda depois, Síria e Cilícia. Né? Ele vai lá, onde as pessoas começam a falar sobre o passado dele e não sobre ele. Né? Não sobre ele. Mas beleza. Acabou resumindo o capítulo de número 1. Só que, versículo de número 10. Versículo de número 10. O que a gente pode pegar no versículo de número 10? O versículo de número 10, 10 ao 17, é praticamente sobre a questão de servir Deus e servir a questão dos homens. Os judeus, eles têm umas práticas, quando a gente pega o versículo de número 7 e depois pega o versículo de número 10 até o 17, a gente pega e presta atenção que o conteúdo de Paulo e o conteúdo dos judeus que queriam pregar era totalmente diferente, porque o conteúdo dos judeus era que pregassem do que eles viviam, pregassem do que eles estavam acostumados a viver, do que eles estavam acostumados a crer. Ou seja, tinha que viver a lei dos homens. A lei dos homens. Mas o que Paulo vivia não era os homens, e sim o próprio Jesus, o próprio Deus. Porque ele diz, bichinho bonitinho. Bonito. Nem vi. Mas beleza. Vamos lá. Porque o que ele diz? Versículo de número 10. Se você quiser ler, continua. Porventura, procuro eu agora a favor dos homens ou o de Deus? Ou agradar aos homens ou agradar aos homens? Se agradasse ainda aos homens, não seria servo de Deus, ou seria servo de Cristo. Se eu quero agradar aos homens, principalmente, eu não seria nem servo de Deus. Por quê? Se eu quero agradar aos homens e os homens não servem Deus, eu vou servir Deus? Não. Eu vou ler aqui para vocês aqui umas notas explicativas, umas referências para vocês. 10. Agradar aos homens e a Cristo ao mesmo tempo é impossível. É impossível você agradar as 2 senhores. A palavra já dizia. Ou você serve um. Por que a palavra é possível agradar as 2 senhores? Porque ou você pode amar um, na verdade você irá amar um e odiá-lo outro. Então é possível amar 2 senhores. É possível você amar a Deus e ao homem ao mesmo tempo. É impossível você amar o homem e a Deus ao mesmo tempo. Impossível. É impossível. Ninguém pode servir a 2 senhores. Portanto, se Paulo é um escravo, ou, vamos dizer assim, é um escravo de Cristo, não pode ambicionar a favor dos homens. Não seria a questão... Agora vamos lá, se eu pegar e falar alguma coisa errada aqui, o pessoal já quer matando. Mas, escravo não é uma questão de escravo, de ser chicoteado, batido, não. Tá? A Bíblia, algumas Bíblias, elas escrevem de colocando esses verbais e não verbais. A questão aqui é o seguinte, quando fala escravo, não é escravo. Tanto que depois na minha tradução aqui na frente tem a questão do grego, que significa servo. Tá? Escravo, servo, no grego servo. Então, ou seja, a questão da palavra, às vezes a gente fala assim, as pessoas vão cair matando. Então, escravo, se a gente procurar no grego doulos,
servos, tá? É servos. Não é escravo de chicotear, matar, bater, não. Escravo, grego doulos, servo. Tudo bem? Ou seja, vamos traduzir. Ninguém pode servir a dois senhores. Portanto, se Paulo é um servo de Deus, servo de Cristo, não pode ambicionar o favor dos homens. Ele não pode ambicionar o favor dos homens. Porque o favor dos homens não era o favor de Deus. Ah, sim, é claro que é. Claro, não, é claro mesmo. Mas se ele ambicionar o favor dos homens, praticamente ele não vai servir Deus. Porque os homens ele quer ambicionar. O qual hoje, no pleno século que a gente vive, no pleno ano que a gente vive, ele quer ambicionar o dinheiro, a riqueza, que já vem os dois só. Além disso, o seu próprio orgulho, o seu próprio nariz, chegar ao seu próprio constrangimento. E, claro, quer ser o, vamos dizer assim, o certo de tudo. Quer ser a sua própria razão. Né? Quer ser a sua própria razão. O homem, até o ponto, hoje em dia, ele quer ter a sua própria razão. O homem, nos tempos de Jesus, queria ter a sua própria razão. No tempo de Paulo, queria ter a sua própria razão. Porque Saulo, antes mesmo de virar Paulo, ele tinha a sua própria razão. Sabiam disso? Quando ele perseguia o povo de Deus, ele tinha a sua própria razão. E a razão dele era, se eu estou perseguindo o povo, que até o ponto ele não considerava o povo de Deus, Saulo, ele achava que estava fazendo a obra de Deus perseguindo o povo, estava fazendo um favor a Deus, estava fazendo um favor a Deus. Ele achava então que, vamos dizer assim, que ele estava fazendo favor, né, de Deus, fazendo favor a Deus e estava servindo a Deus, só que na verdade não estava. Ou seja, não tem como você servir a dois senhores, tá bom? Não tem como. Então, se você às vezes serve dois senhores, você tem que servir um. Ah, mas a gente sabe que dois caminhos. Bom, eu vou falar a verdade para vocês, não existem dois caminhos. A palavra estava dizendo dois caminhos para as pessoas que não conheciam de Cristo. Ah, mas eu não conheço. Duvido você não conhecer Cristo. Porque muita gente conhece Cristo, praticamente Cristo é, vamos dizer assim, é planatoricamente, que é planeta todo conhecido, o mundo todo conhecido. Então não tem como você falar, eu não conheço Cristo. Conhece, porque não é possível que nenhuma pessoa chegou a falar de Cristo para você. Não é possível. Com certeza fala. Com certeza. Então não tem como você falar, não conheço Cristo. Não tem como. Você só tem um caminho. Como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não tem como você chegar ao Pai ou não passar por Jesus. Então só existe um caminho. Um caminho. Um caminho. Ah, se você quer servir ao Pai, é somente um caminho. Ah, mas eu não quero servir a Deus. Bom, então você já sabe qual é o seu único caminho também. Então, de qualquer maneira, você só tem um caminho, não tem dois. Ou você tem um caminho diretamente para a salvação, ou você também só tem um caminho direto para a condenação. Então, não são dois, são apenas um. Uma decisão. Não são duas decisões, porque duas decisões se tornam dúvida, e dúvida não é da parte de Deus. Então, são uma decisão, o qual você tem que decidir. E a decisão é sobre você, porque é salvação individual. Versículo de número 12, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Eu vou ler para vocês. Mediante revelação, é uma referência à visão de Cristo no caminho para Damasco, seguida de muitas outras revelações através do Espírito, como veremos nas epístolas de 2 Coríntios 12, 7. Bom, 2 Coríntios 12, 7 foi uma palavra que nós falamos aqui sobre a palavra do espinho na carne. Muito top, né? A palavra do espinho na carne, que tem a ver ainda mais com tudo o que nós passamos e vivemos também. Aqui fala sobre revelação. Ele foi aprendido, foi ensinado através de revelação de Cristo, sabia? Paulo ele ficou 3 dias cego. Se nós pegarmos a palavra e lermos assim, tem aqui, tem Romanos 9. Romanos 9. Se o está em Romanos 9. Romanos 8 ali. Se a gente pegar Romanos e ler sobre a questão quando ele, vamos dizer, caiu por terra lá em Damasco, a conversão dele em Damasco, a gente vai ver que ele ficou 3 dias cego. Durante esses 3 dias ele jejuou e orou, ou seja, ele estava aprendendo de Deus. Porque, preste atenção, um homem que estava 3 dias e 3 noites cego e passou praticamente a vida toda dele, antes mesmo de ser convertido, praticamente estudando a lei, sendo considerado um mestre da lei, um doutor da lei, um fariseu, estudou com o seu mestre, que era Gamaliel, um dos maiores tutores da lei, doutores da lei, que tinha naquele período. Chegar depois 3 dias e 3 noites
ele aprender praticamente tudo de Cristo. Ele aprender da salvação que Cristo nos aprove a dar. Já imaginou isso? Já parou para pensar? Através de revelações, Cristo ensinou a Paulo. Através de revelações. A mesma forma foi com Noé. Deus, através de sonhos e revelações, ensinou a Noé como seria cada medida da arca, como seria cada forma, monumento que seria, vamos dizer assim, posto na arca e guiado através da arca. Então, através de revelações, porque no 12 ele fala, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Mediante a revelação que Jesus Cristo deu a ele, ele aprendeu. E não foi só a revelação que ele teve ali no começo, no caminho de Damasco. Não, ele teve outras revelações. 2 Coríntios, como que mencionou, 2 Coríntios 12, 7, ele teve uma revelação do espinho na carne. Mas se a gente pegar 2 Coríntios 12, do 1 em diante, a gente vai prestar atenção que ele teve revelação no terceiro céu. Então foram revelações que ele foi aprendendo, que ele foi sendo instruído. Revelações, cara. Revelações. Assim nós temos também. Deus ele pode nos ajudar através de revelações. Às vezes, muitas vezes que você tem revelação, você fala, cara, não tem nada a ver. Mas às vezes tem um significado. Revelações que Deus ensina. A revelação hoje, ela não está, vamos dizer assim, é claro que tem a questão de sonho, estudo e revelação, mas a revelação hoje é isso aqui. É revelação, tá bom? Vou ler aqui do 15 ao 16 e depois eu vou agenciar o 15 ao 16 vai falar assim: quando, porém, o que separou antes de nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, como você sabe, ele não consultou carne nem sangue para pregar o evangelho. Ele não consultou praticamente nenhuma pessoa para conhecer de Cristo, porque o próprio Cristo ensinou ele. Nem subi a Jerusalém para o que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Quando ele fala sobre os apóstolos, ele dá exemplo de apóstolo, porque os apóstolos foram, vamos dizer assim, considerados apóstolos, tá? Apóstolos, sim. Apóstolos de Cristo, antes mesmo de Paulo ser considerado Paulo, né? E apóstolo de Cristo também. Antes mesmo da conversão dele, os apóstolos já eram considerados apóstolos. Então ele não subiu até lá para receber instrução de Cefas, vamos dizer assim, de Pedro, né, que seria Cefas, de Tiago, não. Ele subiu lá depois de 3 anos, pregando já a palavra. Ele falou, não preciso de uma pessoa, às vezes, não preciso de pessoa estar me guiando. Deus ele me guiou, Deus ele já me ajudou e eu comecei a sair para pregar. Ele foi na Arábia, cara, na Arábia. Hoje em dia, se a gente pegar o mapa tudinho e fazer bem tanto, a gente vai ver que é muito grande, onde a proporção que ele começou a pregar. Então, muito grande. Vou ler aqui, ó. O verdadeiro servo de Deus, ele faz essas coisas. O verdadeiro servo de Deus. Aqui eu vou ler e você vê se encaixa em você. Se estiver se encaixando, fala aí, ó. Me encaixa em mim. Tá? E eu vou comentando no seu negócio. Eu não, né? Eu vou falar com você também, porque muitas das vezes a gente fala assim, não se encaixa em mim. Não, se encaixa. Comenta aqui embaixo, porque se você se acha que se encaixa em você, a única coisa que eu posso falar pra você é amém, continua a fazer o que você tem que fazer pra Deus, tá? É isso, eu não vou comentar nada não, só vou falar mesmo pra você aqui, se você acha que se encaixa em você. Amém, glória a Deus, e continue fazendo. O verdadeiro servo de Deus, ele reconhece a sua separação e preservação por Deus. Ele reconhece a sua separação que teve em Deus. Porque Paulo ele reconheceu a sua separação que ele teve desde o ventre da sua mãe a aprender de Deus lá na frente. Deus ele permitiu tudo aquilo que Saulo teve na sua vida. Deus ele permitiu ele ter conhecimento, permitiu até mesmo a sua civilização, ele permitiu a perseguição do povo, ele ser perseguidor do povo, ele permitiu tudo isso. Mas que lá na frente ele se tornou um perseguido, né? Perseguido mais do que perseguidor, ele praticamente já suportou o sufoco, né? Esse reconhece a sua separação e preservação por Deus. 2, reconhece a chamada de Deus pela graça. Você reconhece a chamada de Deus pela graça. Deus te chama, mas é pela graça. Se você reconhece a chamada de Deus pela graça, você já é bendito.
Se você reconhece a sua separação, sim, eu reconheço que eu fui separado desde o ventre da minha mãe hoje para estar aqui louvando a Deus, estar aqui falando de Deus. Eu conheço. Por mais de tudo que eu fiz no mundo, por mais de tudo que eu fiz, hoje eu estou aqui servindo o nome de Deus, porque já estava escrito. E eu estou aqui hoje. Você reconhece a sua chamada de Deus pela graça. Eu reconheci que Deus ele me chamou para levar as boas novas, mas pela graça. 3. Eu reconheço o prazer divino em manifestar o Senhor Jesus Cristo por seu intermédio, como também sua pregação. Ou seja, eu reconheço que Deus ele é o meu, vamos dizer assim, é a minha pregação. Eu tenho que pregar ele. Eu reconheço que, eu vou ler de novo. Vou ler novamente. Reconheço o prazer divino em manifestar o Senhor Jesus Cristo por seu intermédio, como também sua pregação. Jesus é o meu intermédio, assim como a minha pregação. Jesus é quem eu tenho que buscar para, às vezes, eu estou passando por um problema. É Deus que eu vou buscar. É isso que significa a palavra intermédio. É intermédio. Ele vai me ajudar, porque ele está ali para vamos dizer assim, para me ajudar, me associar. As coisas que a gente acha que o ser humano não dá conta. Claro que o ser humano não dá conta mesmo. A gente vai estar ali para Deus e Deus vai nos ajudar. E claro, para a pregação ainda, porque as pregações de Deus, tudo que Deus vai falar é muito emocionante, muito maravilhoso. É lindo. Muito bom. Então, se nós pararmos para pensar o que a palavra falou hoje para nós, formos, a única pessoa que pode ensinar você é o próprio Deus. Mas, claro, Deus coloca pessoas à sua volta para te ajudar. Porque se não fosse por Gamaliel, por Deus colocar Gamaliel ao seu caminho, Paulo não conhecia de palavras, não conhecia de palavras, que muitas vezes não conheciam nada de português, língua, não sabia escrever. Então, se não fosse por Deus colocar Gamaliel em sua vida, ele não saberia nada de literatura, até mesmo de matemática, até nada, ele não saberia. Nem mesmo de filosofia, nem nada. Então, Paulo ele foi um homem muito instruído por Deus. Por Deus. Mas Deus colocou homens em sua vida para instruir ele também. Outra forma, que nós não devemos servir a dois senhores. E se nós pensarmos em servir a dois senhores, devemos já saber agora que é impossível servir a dois senhores. Se nós já somos considerados servos de Deus, não teremos como ter a ambição, ou a questão da ambição de servir o homem. Não existe essa forma. Não temos como ambicionar a favor dos homens. Não existe isso. Não teremos. Não temos como. Então, devemos servir apenas um Senhor. Um Senhor. E a outra forma é que nós já fomos escolhidos para hoje estar aqui. Você aí está ouvindo, não só ouvindo, como está participando de, às vezes, louvar um louvor e pregar para todo mundo desde o ventre da sua mãe. Então, se você tem essa oportunidade, e se você fez esses tópicos, se você acha que é o verdadeiro servo de Deus por esses tópicos aqui, não só por isso, mas, claro, pela sua vida também com Deus, Deus seja louvado em tua vida. Amém? Eu agradeço, então, pela oportunidade de estar falando a palavra de Deus. A palavra encerrou, tá? A palavra seria exatamente essa. Aviso, temos sim um aviso. Essa aqui é uma apostila. Olha, ó. É isso aí, ó. Fizemos uma apostila do Louvores de Cristo, do Pregando de Cristo, do canal Pregando de Cristo para iniciantes. Isso aqui é de iniciante de violão. Ensina tudo para vocês, tá? Tudo do básico do violão, ó. Conhecendo o instrumento. Conhecendo o instrumento, aqui é a posição, né? Aqui seria a posição do violão, como você deve posicionar. Aqui é as cordas do violão e aqui afinações. São 23 páginas, tá? São batidas, notas naturais, notas até mesmo com extensões, tá? Que seriam quarta, nona, até mesmo segunda, 11ª, né? 13ª, seriam até isso. E no finalzinho temos aí uns louvores, né? Para você aprender de iniciante logo no final, tá? Não é marketing nem nada não, não tô fazendo isso aqui propaganda nem nada não. Isso aqui é para você que quer aprender, tá? De graça, Deus me deu hoje o dom de estar aprendendo dele, de estar tocando. E de graça você vai receber também, tá? De graça você vai receber. Olha. De graça você vai receber também essa oportunidade aí. Mas assim, isso aqui é se vocês quiserem. Se vocês forem querer, é só vocês falarem que quer. Que nós vamos estar ensinando e gravando um vídeo para vocês, explicando. Eu tenho aqui ele em PDF para vocês também. Aí nós vamos fazer uma videoaula explicando página por página e você pode receber o PDF também na aula, quando nós formos gravar a videoaula de violão, você pode receber o PDF em sua casa e estudar também, tá bom?
Então, tá aí, simples e fácil, ensina bastante coisa, né? Os símbolos, ó. Alfabeto musical, símbolos, né? Aqui questão de menor. É muito boa aí, ó. Então, praticamente um completo. Completaço, tá? Um e-book muito completo para iniciante. Pegamos aí com a ajuda de alguns canais também, que nós pegamos aí, de algumas aulas que nós estamos fazendo, decidi pôr aqui também para vocês, tá bom? Então é isso. Somente esse é o aviso que eu tenho para falar com vocês. Então, Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Tá bom? Tchau!